Oi, gente, bom dia, tudo bem? Bom, dando continuidade aqui aos estudos de história, né? Nas atividades de história. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o poder político, tá bom? Então, a gente estava falando lá dos nômades, que veio o sedentarismo, né? A sedentarização. Então, que as pessoas começaram a viver em cidades, vilas, e dali tirar seu alimento, né? Dali tirar as condições necessárias para sobreviver. E aí, então, surgindo as primeiras cidades, esse surgimento foi acompanhado de mudanças na forma de organização e da política, porque precisava, então, organizar, né? Não podia ficar bagunçado, senão duas pessoas faziam a mesma coisa e ninguém fazia nada, e outra não fazia nada. Então, ou então duas pessoas plantavam e ninguém colhia. Aí ficava complicado, né? Então, com isso, houve a necessidade de organizar, teve mudança na forma de organizar a vida social e política, né? A maioria da população continuou trabalhando para abastecimento de alimentos da comunidade toda. No entanto, uma minoria, ou seja, uma parte menor, né, passou a ser responsável pelo controle do plantio, controlar quanto tinha, o que ficaria para as cidades, o que ficaria estocado, quer dizer, guardado, né, dessa colheita. E aqueles que exerciam esse controle acabaram se tornando muito poderosos. E para não deixar esse poder a outros, eles passaram o direito de administrar alimentos apenas para seus descendentes. Então, meu pai passava para mim, meu filho passava para o filho dele, né? Passava de geração em geração. De maneira que sempre as mesmas famílias exerciam essas funções de poder. Se antes nas aldeias a terra era de uso coletivo e a sociedade era igualitária, todo mundo tinha os mesmos direitos, as mesmas obrigações, os mesmos deveres, né? Nas cidades, as pessoas se organizaram em diferentes funções e surgiu assim, então, o que a gente conhece até hoje, né? Que é a desigualdade social. Uns ficaram fazendo atividades menos favorecidas do que outras. Nas aldeias, as famílias produziam para a comunidade toda, né? Então, os chefes de família eram os líderes locais, os quais não tinham privilégios. Mas, nas cidades, começou a se formar uma elite. Então, elite é as pessoas que têm maior poder. Aquelas que administravam os negócios, né? As decisões políticas, quanto que ia pagar de imposto. E eles tinham melhores condições de vida. Foi nessa época, então, que surgiu a ideia de Estado. Nesse Estado, não é Estado onde você mora, é o Estado, o governo do Estado, né? Que a gente tem hoje, por exemplo. Que é um conjunto de instituições políticas e administrativas. O governo das cidades passaram a ser exercido por um líder, geralmente que era um sacerdote, né, um padre ali da igreja, ou um chefe militar. Com o tempo, esse líder foi chamado de rei. Ele governava todo o seu povo e decidia a vida da população de acordo com o que julgava ser necessário. A população não tinha como participar das decisões políticas, né? Muitos reis eram considerados escolhidos por deuses. Por isso, o poder deles era também considerado divino, não podia ser contestado, não podia ser, as pessoas não podiam ir contra, né? Aqui tem uma tradução de elite, que é uma minoria da sociedade com mais condições e mais direitos por ter dinheiro. E privilégio, né? A pessoa que tira vantagem, direito que tem apenas para alguma pessoa, para um grupo da sociedade. Então, nós temos aqui uma organização social e de poder em antiga sociedade. Então, aqui é o rei, né, a nobreza e os sacerdotes. O poder político era representado por um líder, que era o rei, que fazia parte da elite social. Ele já fazia parte, era uma pessoa de dinheiro, de boas condições, né? Os sacerdotes eram líderes religiosos, né, responsáveis pelos cultos e divindades. Altos funcionários. Então, o rei tinha funcionários que exerciam diversas funções. Cobravam impostos, controlavam os estoques, gerenciavam as obras.
E também tinha um exército de soldados responsáveis pela segurança da sociedade e pelas guerras. Os escribas eram aqueles que sabiam ler e escrever, então, portanto, trabalhavam para o governo, os sacerdotes e comerciantes, ajudando no registro das atividades, tanto políticas, tanto religiosas, como do cotidiano, do dia a dia, né? Aí tinha os comerciantes e os artesãos, então aqui é uma divisão política, né? Essas imagens, essas divisões aqui é como que era organizado socialmente. Tinha os comerciantes e os artesãos. Os comerciantes e artesãos faziam a circulação e a produção de mercadorias, que abasteciam os mercados, as feiras das cidades, da região e de locais mais distantes também. E tinha os camponeses e os escravos, né, que era a parte mais baixa da população. Né? Na base da sociedade estavam os camponeses. A maioria da população era camponeses, era livre, né? Aqui, ó, a maioria da população livre trabalhava nos campos e com agricultura e pastoreio. E os escravos, geralmente prisioneiros de guerra de conquista, os quais não tinham liberdade e pertenciam ao Estado ou tinham um proprietário. Ou eram, né, pertenciam ao governo, no caso do Estado, ou eles tinham um dono, um dono de uma fazenda, uma pessoa mais da elite, né, tinha seus escravos. O trabalho era braçal, então usava o braço para fazer as coisas, era um serviço pesado que era feito por esses dois trabalhadores, né? Não era qualquer um que fazia esse serviço. E hoje não é diferente, né, gente? A gente pensar hoje, a gente tem, né, nós, os trabalhadores que trabalham com serviços mais pesados, mais difíceis, tem aqueles trabalhadores que trabalham serviços mais tranquilos, tem os donos e proprietários de comércio, que já são lá em cima, né, os altos funcionários. Nós temos as nobrezas e os sacerdotes, não mudou muito, a gente só mudou, né, como que chamava e quem fazia parte, mas na verdade a gente continua tendo essa organização social ainda, com outros nomes. Trocas e comércios do excedente. Excedente é aquilo que está excedido, que está sobrando, né? Como que funcionava? Algumas comunidades passaram a produzir cada vez mais alimentos. E essa produção, ela ultrapassava, era maior que a capacidade daquela comunidade de consumir. Então, esse excedente agrícola acabou gerando uma nova atividade econômica, que era o comércio, que era trocar com outras pessoas, outros grupos que também tinham seus excedentes. Inicialmente, os produtos eram trocados diretamente. Então, eu tinha grão, trocava por azeite. Eu tinha queijo e trocava por cerâmica, que eu não tinha. E assim por diante. Com o tempo, as trocas foram se tornando mais elaboradas, vai melhorando, né, entre as aldeias vizinhas e também entre regiões cada vez mais distantes. E com isso teve início o comércio, isto é, compra e venda de mercadorias com o uso de moedas. Primeiro foi usado como a moeda de troca algumas mercadorias, como gado, sal, conchas e tecidos. E mais tarde, por volta de 2500 a.C., com o desenvolvimento da metalúrgica, passaram a usar os metais na fabricação, né, como ouro, prata, cobre e bronze. Né? Então, primeiro foi usada a semente, depois foi usados os metais. Aqui vocês têm uma perguntinha para responder, né? Com base nas imagens acima, lembra que as imagens têm legenda. Que tipo de moeda é mais antigo e por quê? As antigas moedas são diferentes da que usamos atualmente no Brasil? Por quê? E ler para se informar. A escrita denominada cuneiforme, a gente já viu também, foi desenvolvida pelo povo sumério, que vivia na região da Mesopotâmia, onde fica o atual Iraque. Esse acontecimento se deu por volta de 3.200 a.C., ou seja, cerca de 5.200 anos. Para muitos historiadores, ela é considerada o marco inicial da história. Aqui que iniciou a nossa história, né? O desenvolvimento da escrita cuneiforme. Para muitos historiadores, tá? Mas não é todos que pensam assim. Tudo o que aconteceu antes da escrita estaria na pré-história, né? Então estaria esquecido. Os primeiros registros escritos foram feitos em placas de argila como essa da imagem. Os escribas eram os profissionais
que denominavam esse saber, que sabiam escrever e sabiam ler, né? Hoje todo mundo tem acesso à leitura, à escrita, mas antigamente não era assim. Eles marcavam a argila ainda úmida com uma espécie de estilete, que chamava cunha, e faziam os sinais escritos parecidos com desenhos. Essa escrita foi conhecida como escrita cuneiforme. Tá? Essa aqui é uma imagem, né, de uma placa de argila com escrita sumérica. Então a gente encerra esse capítulo por enquanto, né? Tá dando sempre sequência. Não deixe de responder as perguntas e depois colocar lá para a professora a foto da página com a pergunta para que eu possa corrigir. Tá bom, gente? Então tá bom, boa tarde, bons estudos. Qualquer dúvida é só chamar.